Se você é professor e não quer, não gosta, não vai preparar as suas aulas, você está na profissão errada. O vídeo de hoje vai falar exatamente sobre isso. Você está no canal da Idiomática para Professores, o canal que te ensina a dar aulas extraordinárias usando as técnicas corretas para deixar o seu aluno fluente de verdade. E o tema da aula de hoje se dá pelo constante massacre que está havendo nas mídias sociais de muitas e muitas propagandas sobre como usar a inteligência artificial para preparar a sua aula, compre planos de aulas prontos, professor, não tenha trabalho, eu tenho um material que você não vai precisar preparar as suas aulas. E aí eu resolvi fazer esse vídeo. Porque o professor que não sabe, não quer e não prepara as suas aulas está definitivamente na profissão errada. E aí eu quero contar para vocês uma história que, na hora que eu ouvi, eu pensei muito nessa questão do plano de aula. No final de semana passado, conversando com uma jovem que está prestes a terminar o curso de medicina, eu perguntei para ela qual era a especialidade que ela queria seguir, ao que ela me respondeu que quer seguir pediatria. E eu imediatamente falei, é uma das modalidades que você não vai poder nunca desligar o seu celular, né? Porque existem algumas modalidades da medicina que têm muita dificuldade de desligar o celular. Eu acho que pediatria, acho não, eu tenho certeza, isso é fato, que quem é pediatra tem muita dificuldade de desligar o celular, mesmo nas férias, mesmo nos finais de semana, mesmo durante a noite, porque os pais, né, preocupadíssimos com problemas, muitas crianças ficam gripadas e os pais ficam estressados e acessam muito os pediatras, né? E quando eu falei isso para ela, né, quando eu falei, nossa, você não vai ter muita dificuldade de desligar o celular, ela fez assim, tipo, né, tá no pacote. E é isso, tá no pacote, né? Ninguém pode querer pensar em escolher a pediatria e achar que vai poder desligar o telefone, o celular, nas férias, no final de semana, e achar que o paciente está errado se tentar acessar. E da mesma maneira, e aí eu me pus a pensar nessa questão do professor, a mesma maneira, a mesma coisa acontece com os professores. Como que alguém pode achar que vai ser professor e que não vai preparar aula? Que preparar aula dá trabalho, que preparar aula que não é pago para preparar aula. Se isso se isso é inerente à profissão. Como que alguém pode pensar isso? O que está acontecendo com os professores que simplesmente se negam a preparar aula porque dá trabalho? Está na profissão errada. Ah, mas Beth, é muito trabalho, a gente não ganha para isso. Sim, professor ganha mal, professor é muito mal remunerado. Eu sou uma pessoa que vivo levantando essa bandeira de que precisa haver uma conscientização da sociedade nesse sentido, que precisa haver uma valorização do trabalho do professor, mas não é não preparando a sua aula que você vai lutar contra isso, porque você vai continuar sendo um professor mal pago e um péssimo professor, né? Então, você se preparar uma aula, se preparar o trabalho que você vai entregar para o aluno é algo que está completamente fora da sua capacidade de suportar no seu trabalho, eu sugiro realmente que você mude de profissão. Existem outras profissões que não precisam preparar aulas. Agora, o professor precisa realmente preparar uma aula antes de entrar numa sala de aula. Porque você não consegue entrar numa sala de aula sabendo o que você vai fazer,
sabendo como levar o seu aluno até o ponto que você quer levar, que você precisa levar, que você está determinado a levar, se você entra na sala de aula sem saber exatamente aquilo que vai fazer, sem saber qual é a sequência de atividades que você vai fazer, sem parar para pensar se aquilo que você vai fazer em sala de aula realmente é o que precisa ser feito para alcançar o objetivo daquela aula, porque sim, as aulas precisam ter objetivos. Elas precisam ter objetivos claros, concretos. Uma aula ela não pode acontecer só para cumprir o horário. Ela precisa acontecer para que um aprendizado aconteça. E para você ter certeza de que você vai conseguir costurar essa aula de maneira tal que ao final dela um aprendizado tenha acontecido, você precisa pensar sobre essa aula, você precisa refletir sobre essa aula, você precisa organizar tudo que você vai fazer nessa aula, o tempo que você vai usar, a sequência das atividades, quais as atividades. Você tem que organizar o seu material, você tem que, enfim, planejar a sua aula, porque isso é, sim, parte do trabalho de um professor. Não tem como ser diferente. O professor que não gosta de preparar uma aula, ele não gosta de dar aula. Não gosta de dar aula. É claro que existem algumas aulas, existem alguns profissionais, alguns professores que conseguem sim entrar em uma aula sem um plano de aula detalhado, conseguem entrar em uma aula sem ter tudo escrito, de tudo que vai acontecer, todas as atividades que vão acontecer. Esses profissionais, eles são extremamente experientes. E quando eles chegam nesse ponto, eles chegam porque eles têm um repertório tão grande de atividades, ele tem um repertório tão grande de soluções que qualquer coisa que aconteça em sala de aula, qualquer coisa que ele precise resolver em sala de aula, ele tem na cabeça dele o tipo de atividade que ele vai fazer, a maneira como ele vai conduzir. Esses profissionais são raríssimos. E digo mais, você não sustenta um curso inteiro desta maneira. Você pode dar uma aula, outra aula dessa maneira, mas não o curso todo, porque você vai acabar se perdendo no meio do processo, vai ficar confuso. Normalmente, o professor de inglês, né? Estamos falando de professores de idiomas, estamos falando de professores de inglês especificamente ou de qualquer um outro idioma que está dando aula para desenvolver uma habilidade comunicativa do aluno. Qualquer professor de idioma que entra em sala de aula e não está no grupo desses professores super experientes, ou seja, qualquer professor de inglês, qualquer professor de idiomas que entra numa sala de aula sem estar preparado e não pertence a esse grupo de professores altamente, extremamente, absolutamente experientes e com enorme repertório, e entra numa sala de aula sem estar preparado, ele está entrando numa sala de aula para bater papo com o aluno. E isso não é o que se espera de um professor. Então, de verdade, e eu falo do alto dos meus 30 anos à frente de uma escola, se você quiser ser um professor valorizado, se você quiser ter uma carreira brilhante, se você quiser ser reconhecido pelos seus alunos, valorizado pelos seus alunos, se você quer ser aquele professor particular de inglês que tem lista de espera para fazer aula, de alunos querendo fazer aula com você, se você quer ser um professor particular de inglês que cobra quanto quer cobrar pela sua aula, que cobra quanto acha que deve receber pela sua aula, você precisa saber preparar uma aula. Você precisa entender que é parte do seu trabalho preparar essa aula. Do contrário, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode até usar o truque do marketing, conseguir um monte de alunos e cobrar muito bem pela sua aula, mas não é sustentável. Rapidamente, os alunos vão perceber que não estão chegando a lugar nenhum,
e saem, né? O que acontece com muitos professores particulares. O aluno entra e sai, entra, fica um pouco e sai. Por que o aluno sai? Porque eles entendem que não está funcionando. Por mais desculpas que eles deem, sempre eles dão uma desculpa. Ah, estão sem dinheiro, ah, eu tive um problema pessoal, O fato é que eles não estão satisfeitos. Eles não estão vendo valor. Então, a primeira pessoa que tem que se valorizar é você. E nenhum profissional que não faz bem o seu trabalho pode ser valorizado. Eu não estou dizendo com isso que não exista. Tem muita gente que não faz bem o trabalho e é valorizado, mas é por fora. No fundo, vai chegar um momento que essa máscara cai. Então, professor de idiomas, repito, professor de inglês, que quer realmente deixar os seus alunos fluentes, que querem saber usar as técnicas corretas para deixar os seus alunos fluentes, não embarquem nessa história de que não preciso fazer plano de aula, eu vou comprar o meu plano de aula, eu vou usar um material que não precisa de plano de aula, eu não gosto de fazer plano de aula, eu não tenho tempo para fazer plano de aula. Não. Ter o tempo, você precisa organizar a sua carreira, a sua agenda, de maneira tal que o tempo para preparar a aula esteja previsto, inclusive para você cobrar um valor no qual você preveja o tempo que você precisa para preparar a sua aula. Tem aulas que demandam muito tempo para serem preparadas? Sim, tem aulas que demandam muito tempo. Tem outras que não demandam tanto tempo. E depois que você, no início, prepara as suas aulas com muito rigor, com muito cuidado, com muita atenção, você começa a criar uma experiência, um repertório que cada vez mais você prepara as suas aulas de forma mais rápida. Mesmo os professores experientes chegam em determinada aula, chegam em determinado assunto que precisam de mais tempo para preparar? Sim, mas isso faz parte da profissão. Se você escolheu ser professor e não tinha pensado nisso, agora você já é professor e você já sabe que isso está embutido no ser professor. Então, reflita se faz sentido para você ir para uma sala de aula sem ter noção do que vai fazer ou ter uma noção vaga do que vai fazer e começar a dar uma aula sem saber se aquilo que você está fazendo vai chegar ao resultado que você precisa que chegue. Ou você entra na sala de aula sem pensar no resultado que você quer com aquela aula. Temos que pensar nisso. Reflita, pense de verdade. Professor de inglês que não prepara a aula não vai sobreviver no mercado com a reputação de um professor que entrega resultados. Ok? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Era essa história que eu queria contar. Espero que eu tenha feito de alguma maneira vocês repensarem as práticas que estão sendo difundidas como as práticas corretas e que não deveriam ser. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo faz sentido para você, curta, compartilhe com os seus amigos professores. Assim nós teremos cada vez mais e mais professores vindo para esse canal, o canal que realmente quer ensinar você a dar aulas extraordinárias, usando as técnicas corretas para deixar os seus alunos fluentes. Se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário a fazer, escreva aqui embaixo nos comentários, que eu lerei todos e responderei a todo mundo. Até o próximo vídeo.